Bom dia a todos. Engenheiro Murilo, na sua pessoa, eu gostaria de agradecer ao convite de estar aqui participando, como o nome bem fala, de um curso de formação do qual a gente bem quis se produzir no curso, em plena formação mesmo. E, na realidade, a minha intervenção aqui, a minha participação, eu acho que eu vou ser só animadora de plateia, para poder a gente debater junto, refletir junto de tudo aquilo que o Cláudio falou e das nossas ações enquanto representantes sindicais, de que forma é que todo esse conteúdo que nos foi passado, a gente pode aplicar na nossa prática, no nosso dia a dia, na nossa representação da nossa categoria. Eu trouxe aqui, não é essa não, é outra, ó. Deixa eu só mostrar aqui qual é. Vamos lá. Então, na realidade, pode passar. Eu começo aqui, começando a provocar uma reflexão. O papel do movimento sindical, o papel dos nossos representantes sindicais, como eles estão vistos pela sociedade. Aí eu trago aqui para vocês uma pesquisa fresquinha que saiu do IBOP, falando de como a sociedade e do quanto a sociedade confia nas instituições. Aí a gente traz essa reflexão aqui, isso agora de julho de 2013. Nós temos aí um quadro de confiança onde o movimento sindical posto por essa pesquisa nos dá conta de que o sindicato está em 4º lugar, mas de baixo para cima. De baixo para cima. Só perdendo para o SUS, o Congresso Nacional e partidos políticos. Aí a gente vai dizer, poxa, o Cláudio acabou de chegar dos avanços, dos ganhos reais, colocando tudo de bom do que a gente vem conseguindo, fruto da nossa atuação sindical, e aí vem a Zilmara, gaiatíssima, e de primeira já manda uma pesquisa do IBOP. Mas a ideia, na realidade, é para a gente configurar o nosso contexto. Nós vivemos qual é o nosso instrumento de trabalho? Relações de trabalho no âmbito coletivo. É altamente dinâmico. Para a gente hoje sentar numa mesa de negociação, para a gente saber se o nosso papel numa mesa de negociação está sendo bem cumprido, eu tenho que avaliar o cenário que me rodeia, para poder, onde eu estou inserido, para poder a partir dali eu conseguir dar um retorno satisfatório para aqueles a quem eu represento. Então, essa pesquisa, há quem diga, Zilmar, essa pesquisa é manipulada, isso aí é de causar um descrédito da atuação sindical. Você acabou de verificar que o Diese levantou de que os ganhos reais são decorrentes exatamente de uma atuação sindical. Como é que a sociedade não está acreditando no movimento sindical? Isso não é reflexo, isso é efeito midiático, uma perversão da mídia no sentido de desclassificar a atuação sindical. De que forma é que nós vamos atuar? Aí, eu não sei passar, você passa para mim? Isso. Eu trouxe aqui um levantamento, pode passar mais uma. Não. Volta lá. Aí. 1, 2, 3. Aí. Quando a gente vai fazer o apanhado histórico dessa mesma pesquisa, Murilo, o que é que a gente se depara? A gente se depara de que em 2009, nessa mesma pesquisa, com os mesmos critérios, nós tínhamos um índice de credibilidade de 46%. Quando foi em 2010 a 2012, nós nos mantivemos estáveis, com índice de credibilidade de 44%. E quando foi de 2012 para 2013, nós tivemos um índice que decaiu enormemente de 44% para 37%. Então, esse é um panorama histórico. A gente vai estudar hoje, mas
a gente vai ver também como é que a gente está tendo de manifestação fruto dessa pesquisa no passado. Vamos lá, então. Aí vamos entrar agora na questão da negociação coletiva. A primeira ponte que a gente falou aqui, o primeiro foco que a gente deu é de que eu tenho que conhecer o cenário. Como é que eu sou visto enquanto dirigente sindical? Como é que o sindicato está sendo visto perante a sociedade? E eu sei quem eu sou, segundo foco. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas prerrogativas. Aí chega lá a negociação coletiva dos profissionais liberais. A negociação coletiva dos profissionais liberais, Cláudio, ela, além de todo esse cenário que você acabou de traçar aqui, ela ainda é feita num suor árduo do dia, em busca da legitimação dos entes coletivos para poder alcançar o direito de negociar, em negociar. Então, você lida num ambiente onde toda a legislação, ela não prestigia uma atuação do profissional liberal no âmbito da negociação coletiva. Há uma preponderância de uma representação por categoria, engessadinha, como muito bem falado aqui por você, onde ele diz assim, não, o engenheiro, quando posto dentro de uma empresa da construção, ele vai ser representado pelos trabalhadores da construção. Não, mas e eu? Ali, profissional liberal, que naquele momento sou empregado daquela empresa, tenho um vínculo ali estabelecido, mas que não perco, ao ter aquele vínculo, o meu papel de profissional liberal, o meu status de profissional liberal. Então, a gente precisa fazer uma reflexão do primeiro ponto, de como a sociedade nos vê, e de como nós estamos, de fato, agindo enquanto dirigentes sindicais. Aí a gente passa para o segundo momento, você pode ficar passando para mim? Onde nós precisamos saber o que é ser um profissional liberal, antes de entrar na matéria negociação coletiva em si. O que é ser esse profissional liberal? Como a gente bem falou, a representação sindical ela se dá por categoria. Quando você fala de uma representação sindical laboral, o comum, o mais habitual é você dizer assim, eu represento o sindicato dos trabalhadores da construção civil, eu represento o sindicato dos trabalhadores da indústria metalúrgica, mas existem aqueles que são representados de uma forma independente, de uma forma específica. E esses são chamados os que são representados pelas categorias diferenciadas. Elas são diferentemente separadas daquele ambiente geral, porque ele tem características próprias. Quais são as características próprias que dominam o profissional liberal? Todo profissional liberal, ele tem que ter ou não uma habilidade profissional para o desempenho daquela determinada atividade. Tem ou não tem? O profissional liberal, ele não tem que ter uma lei que diga como é que vai ser disciplinado o exercício daquela profissão. Ele eleva o status, a lei, ela eleva o status de uma profissão para uma categoria. O que é categoria diferenciada? É dizer assim, eu sou engenheiro, eu tenho uma lei que disciplina a minha atividade de engenheiro. Então ela deixa de ser uma mera profissão e pelas suas características ela passa a ser uma categoria, Murilo. Então ela é uma categoria diferenciada a ponto de que no momento da negociação coletiva, por conta daquelas regras que são estabelecidas para aquele exercício da profissão, eu tenho que desempenhá-las de uma forma diferente, eu tenho que ser destacado do geral, eu não posso estar lá no meio do geral. Essa é a valorização que nós temos que dar para o exercício da nossa profissão de profissional liberal, e aí eu me incluo, que eu sou advogada, né, também, então, de profissional liberal. Aquela pesquisa que a gente trouxe aqui, pode até ter manipulação, mas o sentimento que eu tenho nesse dia a dia, lidando com o movimento sindical, é que nós mesmos não sabemos o valor que nós temos. Nós mesmos, eu digo uma máxima do meu pai, aí eu não vou atrás de filósofo, meio de citação, que o meu pai me dizia assim, o valor que se tem é o valor que se dá.
Nós aqui estamos falando de uma visão da sociedade perante o profissional liberal, perante os sindicatos, mas nós de fato estamos valorizando e sabendo expor o valor que nós temos? Será que cada um aqui de vocês sabe que, enquanto profissional liberal, enquanto dirigente sindical, representando categoria de profissional liberal, vocês alcançaram um condão de categoria diferenciada, e esse condão de categoria diferenciada, ele arrasta de qualquer setor, ramo, aquele profissional para que ele seja representado por vocês, independente dele ter vínculo ou não. Exercer uma atividade de profissional liberal, ele tem que ser arrancado daquele ambiente onde ele está e ser representado por cada um de vocês. Esse é o papel da categoria diferenciada. Ele permeia qualquer setor, ramo. Se eu tenho um engenheiro no setor de transporte, eu vou lá e pego aquele engenheiro e boto no setor de transporte, eu boto na representação do profissional liberal. Se eu tenho um engenheiro que ele está hoje no comércio, mas ele exerce ali a função de engenheiro, eu tenho que arrastar aquele engenheiro e trazer para cá. Eu vou aqui para um farmacêutico. Eu tenho um farmacêutico, Zilmara, que ele está atuando como farmacêutico lá na Vale. Ele está atuando, colaborando numa questão. Eu vou lá e arrasto aquele farmacêutico e trago aqui para dentro de uma representação. Mas a Vale, Zilmara, é a indústria de mineração, nada tem a ver com a minha atividade. Mas se ali ele exercer o papel de profissional liberal, eu vou lá e arrasto. Vocês estão vendo que vocês compõem a nata da representação sindical, Cláudio. Porque foi dado a eles o condão de categoria diferenciada diante da especificidade da sua representação, da sua atuação como atividade. Então ele tem que ser destacado. E é isso que eu queria, se a gente saísse daqui com um sentimento de erguer o peito e dizer: eu sou um dirigente sindical que representa um profissional liberal, que representa a categoria de profissional liberal, e por representar aqueles profissionais liberais, eu sou uma categoria diferenciada. Não temam na hora de se impor numa recusa a uma negociação coletiva sob o argumento de que eu já negociei com a categoria preponderante dessa atividade econômica que está sendo desempenhada. Não baixem a cabeça. Vocês têm legitimidade e legalidade para avocar para a representação de vocês aquele profissional liberal representado na categoria de vocês. Então, quando a gente diz assim, que essa categoria diferenciada, ela permeia qualquer ramo e setor. Por que ramo e setor? O Cláudio falou, a nossa estrutura sindical, ela foi feita para que os sindicatos na base representassem as categorias, para que as federações representassem os ramos e para que as confederações representassem o setor. Isso é importante da gente também ter em mente, porque mais adiante nós vamos ver como essa negociação vai se dar. Onde não tem sindicato específico, como é que a gente vai atuar no momento de uma negociação? Ele vai perder aquele condão de profissional liberal ou não? Então vamos lá, qual é a diferença de um profissional liberal para um trabalhador autônomo? Isso tem que ficar bem claro aqui na cabeça da gente. A forma que eu exerço o meu trabalho, ele pode ser autônomo, mas há uma diferença entre o profissional liberal e o trabalhador autônomo a partir do momento que o profissional liberal, ele tem o exercício de uma função que pressupõe um nível universitário ou técnico necessário ao registro da habilitação. Aqui na CNTU, nós temos todos aqueles que precisam dessa habilitação de nível universitário aqui reunidos. Então, nós para poder, o que é que a gente pode aprender disso aí? Para que a gente possa exercer aquela atividade, nós precisamos cumprir requisitos de qualificação. Sendo que esses requisitos de qualificação nos dão também, fruto da lei que nos reconheceu, uma autonomia funcional, uma autonomia técnica. Eu devo cumprir aquelas determinações, mas eu tenho a minha autonomia técnica. Mesmo que alguém vá lá e diga para um médico: olha, vai lá e ignora
ignora, porque a gente não tem condições. Eu, como médico autônomo que sou, com a minha liberdade técnica de atuar como profissional liberal, eu posso me recusar em cumprimento daquela habilitação técnica que eu recebi. Então, olha só a importância do que a gente está vendo aqui no nosso dia a dia, de uma atuação. Enquanto que o trabalhador autônomo, ele dispensa essa graduação específica. Então, quando a gente for se apresentar na hora de uma negociação, é importante que a gente se utilize da terminologia e da denominação correta, para poder a gente já encampar. A gente vai dizer o seguinte: eu posso atuar de forma autônoma, mas eu sou um profissional liberal, eu sou um dirigente sindical, que eu represento a categoria diferenciada dos nutricionistas, dos odontologistas, dos farmacêuticos. É isso que a gente tem que se posicionar para poder começar a ter o nosso embasamento no momento da negociação. Aí eu falo um pouco dessa relação de trabalho, da relação de emprego, aquela que é marcada pelos requisitos necessários para constituição de um vínculo empregatício, que é subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. Todos aqueles trabalhadores estarão dentro de uma relação de emprego, e nós temos o gênero, que é a relação de trabalho, que abarca todas as relações de emprego e diversa, onde tenha uma relação de trabalho ali estabelecida. Zilmara, tu tem 40 minutos para falar, sabe, João Guilherme? E você ainda está falando do que é profissional liberal, do que é negociação coletiva. Mas, gente, a gente está aqui no pleno curso de formação. Então, nós vamos ter que pegar, nós estamos partindo de 2 pontos só até agora. Qual foi o primeiro ponto que a gente tratou? Toda vida que eu vou negociar, eu tenho que avaliar o cenário. Eu tenho que me inserir dentro do contexto onde eu vou negociar. Eu tenho que me preparar para a negociação coletiva, para que aqueles índices que o Cláudio acabou de falar aqui, eles tenham um resultado positivo para a minha representação sindical. Eu não posso simplesmente sentar à mesa para repetir o que já está na lei. Eu tenho que sentar à mesa para negociar, para conseguir a lei. E é uma das coisas, Cláudio, que eu venho batendo muito. Quando um dirigente sindical se apresenta e diz assim: eu estou aqui para defender os direitos da minha classe representada, da minha categoria, eu digo assim: eu queria mais. Por quê? Hoje, eu não entendo muito de futebol, mas ajudem aí quem entende, certo? Aqui eu não sei se o pessoal é Paysandu, se é Remo, eu estou tentando mapear aqui a questão do Pará. Mas quando a gente chega aqui e diz assim: eu estou aqui para defender, se a linha de defesa ela for boa, poderosa, ela sai no 0 a 0. Ou seja, o máximo do resultado positivo que eu chego é no 0 a 0. É no empate. Agora, se eu ser apresentada a um dirigente sindical, ele me diz assim: eu estou aqui para defender os direitos já alcançados e para avançar em novas conquistas. Isso sim é a nossa visão, porque aí eu tenho uma perspectiva de ter um contra-ataque, chegar lá e meter um gol. É esse o cenário que nós estamos vivendo. Então, eu mapeio o meu cenário, eu me introduzo nesse cenário com esse aspecto valorativo que nós precisamos ter, de dizer que nós não estamos com o pires na mão. Nós não estamos, Cláudio, mudou de fato o cenário. Nós não estamos mais com o pires na mão, nós temos que chegar lá nos impondo. O valor que se tem é o valor que se dá. O movimento sindical precisa mudar de dentro para fora a sua imagem e a sua atuação, sabendo de quais são as prerrogativas e da mais importante prerrogativa que ele tem por ser sindicato, que é a negociação coletiva. É a faca e o queijo que eu brinco dizendo o seguinte: você dirigente sindical, você representante sindical, você é o vereador da sua categoria. Você é o vereador da sua categoria, Cláudio. Ali, aquela pesquisa pode até ter sido manipulada, mas você está na questão de representação que está ali no pior das análises. E nós somos representantes, seja lá, eu digo que é o vereador da categoria, porque eu faço a lei que vai regulamentar a atividade daqueles que eu estou ali falando em nome deles, que eu estou ali representando. Eu fui eleito. Eu sou um representante sindical eleito.
Eu sou um representante sindical que tem o poder de legislar em nome daqueles a quem eu represento. Então eu sou um vereador da categoria. Eu tenho que agir como se vereador fosse. Eu tenho que ouvir a base e tenho que trazer para a lei aquilo que a base quer ter de retorno. Aí depois a gente vai lá e verifica. Silmara, você viu o cenário, eu me introduzi e agora vamos começar a negociação coletiva? Na negociação coletiva, a gente vai partir dos princípios, né? Sérgio Pinto Rodrigues assim define: negociação coletiva é uma forma de ajuste de interesses entre as partes que acertam os diferentes entendimentos existentes, visando a encontrar uma solução capaz de compor suas posições. Eu gosto muito desse conceito do Sérgio Pinto, porque ele diz o seguinte: não nos enganemos. Ele fala assim, ó, diferentes entendimentos existentes. Nós passamos a atuar numa negociação coletiva já conhecendo o quadro. Ali tem posições diferentes. Por quê? Porque no ato da negociação eu tenho que pegar e agora eu tenho que visualizar com quem eu estou negociando. Eu tenho que saber com quem eu estou sentando aqui para negociar. Ele tem uma posição diferente da minha. Então ele diz assim, são diferentes entendimentos já existentes. Então, aquele com quem eu estou negociando já pensa diferente de mim e deve estar com um objetivo totalmente diferente do meu. Enquanto ele deve estar querendo cada vez mais minimizar o seu custo, eu estou querendo cada vez mais aumentar minhas garantias, minhas proteções, meus direitos, meu salário e tudo mais. Então, esse é um conselho que a gente tem, mas que foi dado ao sindicato a prerrogativa dele se autocompor, dessa solução ser uma solução conseguida fruto daqueles negociadores, o representante patronal e o representante laboral que aqui está. Então, a partir daí, nós temos duas formas de consolidar esse processo negocial. Embora eu saiba que ele pensa diferente de mim, eu tenho dois instrumentos que eu posso sair daquela negociação e que aqueles instrumentos vão ser fruto da minha atuação como vereador da minha categoria. Quais são esses? A gente verifica que fruto dessa negociação, desse processo negocial, nós temos os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho. Até para poder eu sentir aqui o público e não ficar falando sozinha, qual é a diferença do ACT, que é o Acordo Coletivo de Trabalho, e da Convenção Coletiva de Trabalho? Pergunta, hein? Ai, meu Deus, que vergonha. Bora lá, então vamos lá. Eu estou perguntando, tem ali, vamos lá, me salve, pelo amor de Deus. Perfeito. Olha só, gente. 10, nota 10. O acordo coletivo de trabalho, gente, é quando eu, dirigente sindical, procuro uma empresa e vou lá naquela empresa e digo assim: todos os trabalhadores profissionais liberais dessa empresa devem ficar restritos à observância do que eu e você pactuamos. Ele vai ter efeito apenas para aqueles representados da sua categoria naquela empresa, ou seja, o sindicato de trabalhadores... Sendo sindicalizado ou não? Sendo sindicalizado ou não, é outra coisa importantíssima. Nós não representamos associados. A prerrogativa sindical, quando eu digo que você é vereador, você votou ou não nele. A lei que ele fizer não vale para você? Não vale? É a mesma coisa. Quando eu faço a característica de vereador, eu estou dizendo exatamente o que você está perguntando. Quando eu determino para a minha categoria representada um quadro de como é que vai ser aquela relação de trabalho dali para frente, que são as cláusulas, aquele instrumento coletivo vale para todo mundo, seja ele filiado ou não. Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente chega lá, vamos fazer aqui a diferença. Primeiro ponto, vamos nos conhecer. Eu sou um profissional liberal, eu sou um dirigente sindical, eu represento toda a minha categoria na minha base territorial, independente
independente dele ser sócio ou não sócio, dele ser filiado ou não ser filiado. Todo mundo tem que obedecer às regras que a gente faz. É isso que a gente vive dentro de uma negociação coletiva. Fruto daquela negociação coletiva que eu fiz, eu vou poder sair com o acordo coletivo. O que ele falou foi perfeito. É quando um sindicato de trabalhador procura uma empresa ou um grupo de empresas e negocia. Ali vai valer somente para quais trabalhadores? Para aqueles trabalhadores da minha categoria dentro daquela atividade econômica daquela empresa. Isso é o acordo coletivo de trabalho. Nos polos figuram um sindicato de trabalhador e uma pessoa jurídica do outro lado, que não um sindicato, sim empresa. Quando eu vou fazer uma convenção coletiva de trabalho, Zilmara, a convenção coletiva de trabalho é quando o sindicato de trabalhador, junto com o sindicato patronal, que representa também todos, independente de filiação, firmam um acordo comigo. Em quem vai repercutir aquele instrumento coletivo? Vai repercutir em toda a base representada por aquele sindicato. Não mais por empresa. E sim, sindicato negociando com sindicato, toda a categoria ela vai ter que obedecer aquelas regras. Notaram a diferença? Eu posso ter uma regra geral, sindicato, que chama-se convenção, e eu posso ter uma regra mais específica, que é para poder adequar as peculiaridades, as características daquele determinada empresa, daquele determinado empregador. Você pode repetir? A convenção é pactuada entre os sindicatos. Entre os sindicatos, foi o que ele falou. Convenção, sindicato com sindicato, cada um representando toda a maioria. Exatamente, todos. E quando eu faço sindicato empresa, sindicato grupo de empresa, não há o sindicato patronal participando, ele vai ser um acordo coletivo de trabalho. Tá, olha só, o Cláudio já falou aqui pra gente da Convenção 98 e da Convenção 54. Aí eu vou ganhar um pouquinho de tempo nessa questão aí, Cláudio. E aí eu falo um pouco dessa questão, vou aproveitar esse gancho para fazer uma reflexão junto contigo de como essas convenções internacionais estão sendo internalizadas aqui. Quando a gente fala, eu falo aqui de formação e mudança de comportamento, que foi o que a tua fala me trouxe, que a gente vem mudando de comportamento o tempo todo, eu também estou em pleno processo de mudança de comportamento. O engenheiro Murilo, presidente, quando veio me apresentar, ele disse assim, que foi secretária de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eu fui secretária de Relações de Trabalho e atuei dentro do Ministério do Trabalho por 8 anos e saí há 1 ano e meio. Então, agora eu estou numa mudança de comportamento, eu estou entendendo o movimento sindical, eu estou me formando dentro do movimento sindical. Nessa formação... Fiquei na dúvida, só para não voltar depois... Volto. Esse pacto entre os sindicatos significa entre o trabalhador e o patronal, é isso? Perfeito. Então, quando eu estou aqui nesse processo de formação, de mudança de entendimento junto com vocês, aqui a gente está entendendo, é de que esse conceito de liberdade plena, ao longo dos tempos, ele vem mudando. Porque, como bem dito por você, você disse assim, olha, a gente tem que buscar uma composição que seja feita entre eles, né? Que não tinha uma interferência do Estado. O Estado não vinha interferir. E, ao mesmo tempo, a gente vai dizer assim, olha, quando saiu esse entendimento 277 lá do TST, que deu a outra atividade, nada mais foi do que um braço do Estado para poder, dentro daquele que encontra-se mais fragilizado na relação, trazer a ele uma fortaleza. Então, até que ponto é que a gente pode entender que a permanência da unicidade sindical, que a permanência da contribuição sindical, ela é algo nocivo a uma liberdade plena e não pode ser encarado como algo onde o Estado ainda permanece com a sua mão lá, no sentido de dar uma proteção para o sindicato que naquele momento precisa ser fortalecido. Então eu acho isso tudo muito relativo, né? Graças a Deus, né? Tudo muito dinâmico, tudo muito relativo. No
aqui a apologia à permanência da unicidade, à permanência da contribuição sindical, mas é nos forçando a gente a refletir no sentido de que as coisas mudam e nós estamos engatinhando, nós somos muito novinhos nesse âmbito de relação de trabalho, nessa questão. Nosso país é novo, nós estamos construindo um país novo, um país que está engatinhando. Nós ainda estamos aqui a pular, eu não diria nem andando de bicicleta, viu, Cláudio? Não é nem negócio de tirar as rodinhas, que é a contribuição e a unicidade, e deixar andar de bicicleta, não. Eu digo assim, nós estamos ali engatinhando, né? E tem alguém ali que de vez em quando dá o dedinho para a mão, para poder ele pegar o dedinho e começar a se erguer, para poder, ao ficar de pé, ele poder ter uma visão ampla. E que muitas vezes, algumas ações que a gente tenta trazer no âmbito internacional do trabalho para a nossa realidade, o nosso cenário, ela tem que ser vista com muita cautela. Quando se propaga o fim da contribuição sindical, vamos acabar com o fim da contribuição compulsória. Gente, isso é simplesmente desmantelamento da organização sindical dos trabalhadores. Você pegar dentro de uma cultura que nós não temos, de associativismo e de filiação, e você tirar do sindicato um recurso para que ele possa, de uma certa forma, se manifestar e conseguir os 2,9% de aumento de ganho real, aí ele não vai ter força financeira, ele precisa de uma força financeira de custeio para que ele possa fazer esse embate com o empregador. Então, nós vamos alterar o formato, nós vamos substituir por uma fonte de custeio segura, adequada, aí tudo bem, mas o discurso do fim da contribuição sindical não me agrada. Assim, o fim da contribuição sindical não me agrada. O que me agrada é, vamos adequar a fonte de custeio necessária, segura, plena, para que as entidades sindicais possam de fato atuar. E dentro desse contexto onde nós vemos no cenário que não há uma cultura, Cláudio, nós vivemos num ambiente, eu gosto muito de falar isso, nós vivemos num ambiente, gente, que os nossos representados, os nossos trabalhadores, são formados pelo patrão. Quem forma hoje, eu fiz um levantamento recente dentro do Ministério da Educação e dentro do Sistema S, eles estão com mais de 80% do núcleo de formação dos trabalhadores do Brasil. Você acredita, Cláudio, que no momento de uma formação de um trabalhador, o empregador vai dizer, gente, se associa ao seu sindicato profissional, João Guilherme, porque é muito importante. É muito importante você estar ali, protegido coletivamente, que ele é que vai lhe dar força para poder você combater o capital. Nunca, Cláudio. E aí cria-se a figura do Pronatec com um monte de recurso, um monte de emenda. E quem é que está executando o Pronatec na sua amplitude? Sistema Pronatec. Aí, mais uma vez, eu tiro o chapéu para a CNTU. Essa ideia de vocês criarem a universidade, de vocês criarem cursos de formação dentro da estrutura sindical, é show de bola. É show de bola, é uma atuação que tem que ser fortalecida, tem que ser prestigiada, vocês têm que se envolver, vocês têm que colaborar nisso, porque a oportunidade de você estar formando pessoas com esse entendimento autônomo de privilegiar uma visão coletiva, Cláudio. Nós vivemos num ambiente de umbigo individual, nós não vivemos num ambiente onde se propaga a associação, se propaga a coletividade. Você é professor, eu digo até que é o professor Cláudio. Então, o Cláudio foi nosso professor e na área de direito coletivo, lá em Brasília, é quem domina. E você vai ver, dentro da grade curricular de direito, você vê direito individual, direito individual, direito individual. Se der tempo, a gente vê o direito coletivo. Com o coordenador de curso que você vê isso. É uma dificuldade de você conseguir implementar nas pessoas a necessidade de uma formação coletiva. Então, quando uma entidade sindical do cunho da CNTU decide por isso, ela tem que ser fortalecida. É necessário, gente, é a única forma da gente fazer um contraponto. Eu queria só assim,
Me esclareça, no ACT, vamos voltar lá, né? Se nós propusemos o acordo e eles não aceitaram, o que fazer? Vamos já chegar lá. Nós vamos chegar já lá. Se a gente sair daqui entendendo o que é um ACT, o que é um CCT, que é um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva de trabalho, a gente vai chegar até lá aonde é que ele vai fazer para valer lei, para virar lei, ok? Então bora lá. Validade e prazo para homologação. Existem disciplinas legais que vão trazer aquela validade daquele acordo ou daquela convenção coletiva de trabalho. O prazo das negociações, para quem você quer saber, geralmente eles são anuais, ou seja, lembra que a gente fala assim, é o meu mês de dissídio, é o meu mês de database. É porque a cultura da gente é de negociar só de ano em ano. É outra coisa que eu também não gosto, sabe, Cláudio? Nós estamos no... Aí sim, eu acho que nós precisamos evoluir, é muito. Nós não estamos nem gateando, nós ainda estamos dentro do berço. Dentro do berço. Por quê? Nós temos que parar com esse negócio de dizer que a gente vai negociar na database. Que database o quê? Database é época de inflação. É antes do Francisco Fausto. É antes do Francisco Fausto. Por quê que é a época de inflação? Dormir fazendo outro, né? Então vamos lá. Por que eu digo isso? Porque nós não podemos. Como é que eu vou criar uma cultura negocial se eu só vou sentar à mesa para negociar com o patrão uma vez por ano? Aí eu fico acumulando os problemas tudinho durante os meses. Aí eu sento à mesa por aqui. Então a tendência da gente não chegar a um acordo, Murilo, é muito grande. Agora a gente tem que acabar com isso e a gente tem que criar mesas de negociação permanente. Mesas de negociação permanente. Porque aí o copo não enche e não vaza. Na hora que começar um probleminha, eu tenho uma mesa permanente de negociação, um ambiente de diálogo ali, aí eu começo a negociar contigo. Aí a gente vai acertando. Quando chegar num mês onde eu vou ter que estabelecer as regras econômicas, que seja, tudo bem. Mas não estamos mais no ambiente, como é que eu vou criar uma cultura negocial se eu só converso com ele uma vez por ano, gente? Então é outra coisa que a gente vai precisar estar mudando isso aí. Então, agora, há uma limitação na lei. Lembra que o Cláudio falou agora há pouco, dizendo que há um incentivo à negociação coletiva? Eles não permitem, a nossa legislação não permite que o ACT ou o CCT tenha mais de 2 anos. Por que isso? Porque senão o sindicato podia ir lá, negociava contigo, colocava prazo de validade indeterminado ou botava assim, prorrogável automaticamente por igual período. E nunca mais ia sentar à mesa para negociar. Então, visando a ter um fomento à negociação coletiva, há uma previsão legal de que não pode ser mais de 2 anos. Então, quando o senhor for negociar, o senhor já vai lá e diz assim, ó, no máximo 2 anos, mas o comum é ser anual. E a minha primeira cláusula vai ser o seguinte, eu não só quero sentar contigo uma vez por ano, não. Vamos criar aqui, eu e você, uma comissão permanente de negociação, para que na hora que eu saiba que tem problema com a minha categoria, eu posso, de fato, vir aqui, a gente sentar e a gente começar a fazer nossos instrumentos coletivos. Vamos lá. Aí vai trazendo algumas regras. Toda vida que eu pego e celebro esse acordo, escrevi as cláusulas do meu acordo, sindicato dos nutricionistas do estado do Pará, eu dou já a palavra para o senhor, sindicato dos nutricionistas do Pará, negociando com a torteria Nega Maluca, foi lá e celebrou esse acordo coletivo, para que nesse acordo coletivo passe a vigorar as seguintes cláusulas. Cláusula 1, fica instituída uma comissão permanente de negociação. Cláusula 2, que fique estabelecido que o salário a ser pago para os nutricionistas é X, de que a jornada de trabalho dela é X, aquelas que forem mulheres vão ter direito à creche, e vai colocar firmei, assinei. O que é que eu tenho que fazer com esse documento? Como é que ele vai fazer a virar lei? Eu assinei, o meu patrão
assinou e já virou lei? Não. Os requisitos que nós vamos ter que cumprir são os que a gente vai falar daqui para frente. Essa apresentação vai estar com a CNTU. Quem estiver aqui vai receber por e-mail, pode ser, Paulo? Vai receber por e-mail. Então, pode ficar tranquilo que as telas vão para vocês e as dúvidas que forem surgindo do passo a passo, se quiser que seja mais detalhado, nós vamos fazer, tá certo? Então, nós temos aí, pode passar, a função negocial estabelecida. Qual é a diferença, Zilmara, de eu ser uma associação e de eu ser um sindicato? Foi a pergunta dele. A associação, ela só pode falar em nome de quem se associa a ela, de quem é filiado. E o sindicato representa todos, independente dele querer ou não se associar. Essa é a função do sindicato. E na função negocial, isso prevalece. Por que prevalece? A função negocial é aquela maior prerrogativa que o sindicato tem. Eu queria também agora fazer uma enquete. Quais são as prerrogativas que só o sindicato tem? As prerrogativas exclusivas do sindicato. Negociação coletiva é uma que só o sindicato pode fazer. Outra. Substituição processual, beleza. Outra. Assistência no ato da rescisão do contrato de trabalho, aquela dita homologação. A homologação, Murilo, até induz a gente a erro, porque na realidade eu não homologo, eu presto assistência. Eu acompanho, eu dou assistência, eu sou aquele braço de fortalecimento daquele ente mais fragilizado na relação. Então isso também só é de sindicato. O recolhimento das contribuições tributárias, como é o caso da contribuição sindical. Tudo isso são prerrogativas exclusivas de sindicato. Exclusivas de sindicato, de entidades sindicais. Aí a gente vai lá e diz assim, Zilmara, eu estou com o meu processo em andamento, o Ministério ainda não me deu o meu registro, e eu represento os farmacêuticos, sendo que meu sindicato ainda não está com registro. Eu já posso fazer o meu acordo e a minha convenção coletiva de trabalho? Infelizmente não. Porque o senhor, a senhora, até ter o seu registro concedido lá no Ministério, eu ainda sou associação, eu não sou sindicato. Então essas prerrogativas sindicais eu ainda não adquiri. A minha certidão de nascimento como sindicato, eu ainda não tomei posse como vereadora, eu ainda sou mera presidente de associação. Aí, para poder eu pegar e ter essas prerrogativas comigo, para poder eu celebrar todas essas prerrogativas que eu tive, eu tenho que estar com o meu cadastro atualizado no Ministério do Trabalho e Emprego. Porque, já pensou, se todo mundo dissesse, eu sou vereador, eu sou? Não pode. Então, para você ser vereador, você tem que passar por um processo eleitoral, você tem que ter um estatuto da sua entidade, você tem que ter uma série de requisitos. Aí você cumpriu todos aqueles requisitos. Mas aí eu quero mais, eu não quero ser só associação. Eu quero ser sindicato, eu quero negociar, eu quero prestar assistência, eu quero fazer tudo aquilo. Então, você vai transformar isso em sindicato, se regularizando perante o Ministério. Zilmara, e aquele trabalhador, aquele profissional liberal, que eu estou com um processo lá no Ministério, não consegui ainda ter êxito, ele vai ficar desprotegido? Ele vai ficar sem representação? Não, porque existe o princípio da complementariedade. Tu passa para mim. Na falta de sindicato representando aquela categoria, a federação pode e deve negociar. A gente não pode deixar o trabalhador desprotegido. A gente não pode deixar ninguém sem representação. Então, enquanto eu estou ali, eu tenho uma federação que está ali me acoberta. O meu registro ainda não saiu lá no Ministério. O que é que eu faço? Eu posso chegar lá perto da federação e digo assim, os meus trabalhadores estão aqui sem representação, não tem um instrumento coletivo. Vamos negociar? Eu chamo a parte, a gente começa a fazer a negociação e a federação vem e me auxilia, emprestando a sua representação para que aquela base que hoje está
está inorganizada, sem sindicato, não fique aí a mercê desprotegida. Aí eu vou lá e busco na federação. E se eu não tiver a federação, porque o danado do Ministério, a Zilmara estava lá até o ano passado, nunca que botou meu processo para caminhar. Aí eu trouxe o diabo da federação registrada, sabe, Cláudia? Só complicava a vida do povo. Aí o que é que eu faço? Aí eu vou buscar onde? Eu vou buscar a confederação. Eu vou buscar a confederação. Por quê? Mais uma vez, eu não posso deixar o trabalhador desprotegido. Então, existe toda uma camada estabelecida para poder não deixar o trabalhador desprotegido. Então, primeiro, a prerrogativa de negociar é de quem está mais perto do trabalhador, é do sindicato. Então, o sindicato vai lá e negocia, negocia, negocia. Não há sindicato, passa para a federação. Não há federação, passa para a confederação. Mas nós não podemos deixar de negociar, gente. Não podemos deixar. Bora lá. Qual é o meu tempo aí, hein? Vamos lá. Pode passar. Aí, eu vou entrar naquela seara que o senhor acabou de me perguntar. Como é o nome do senhor? Marcos. Olha só. Eu vou entrar e vou dizer assim, Zilmara, eu quero que você me diga o passo a passo do que eu tenho que fazer para poder fazer o acordo ou a convenção coletiva. Minha pergunta foi diferente. Digo. Eu disse, Marcos, se você topar, não sei se é possível, eu acho que nós poderíamos fazer a pergunta no final, porque aí nós vamos ter um monte, e aí ela pode concluir. Pode ser? Me perdoe, mas eu acho que podia ser dessa forma para ela poder. Tá, então vamos lá, porque senão eu já estou falando, acho que deu meia hora. Vamos lá. Aí, o que é que acontece? Existem dois dispositivos na CLT que fazem a previsão do depósito, registro e arquivo. Olha a diferença aí, gente, dessas. Nós, dirigentes sindical, outro parabéns aqui para a CNTU, está promovendo a formação. Nós não podemos atuar como dirigente sindical sem ter o domínio da matéria, gente. Nós temos que usar a nomenclatura correta, nós temos que ter o domínio das nossas prerrogativas, mas para isso nós precisamos estudar e saber o que é ser um dirigente sindical e de que forma é que eu vou poder me representar. Não é concebível para um dirigente sindical ele não se inteirar das prerrogativas. É como você diz assim, você virou vereador e não vai fazer nada? Eu não sei o regimento da casa. É o regimento da casa que a gente está falando. Para o regimento da casa, nós temos ali os dispositivos da CLT que falam de depósito, registro e arquivo. Depois que eu celebrar aquele acordo, eu vou ter que depositar aquele acordo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Como é que eu vou lá e deposito isso? Eu deposito isso por meio eletrônico, que é o sistema mediador. É um sistema que vai estar na página do Ministério. Eu trouxe umas telas aí para poder a gente verificar como é que isso aí vai ser entregue. E a partir daí, eu vou fazer o depósito, o Ministério vai registrar, vai tornar público, vai dar publicidade daquilo ali, e ele passa a ter o seu arquivo definitivo, ou seja, aquela lei está aqui arquivada, ela foi pública e ela tem que ser obedecida e cumprida. E é a partir do sistema mediador que o Ministério cumpre todas essas etapas. Aí eu estou citando quais são as instruções normativas que tornaram obrigatório o mediador, como é que a gente vai fazer os depósitos, como é que o Ministério deve fazer o depósito, o registro e o arquivo. Tudo isso está colocado aí dentro da apresentação. Pode passar, pode passar. Aí eu vou só fazer um parêntese sobre qual é a competência do Ministério. Zilmara, o Cláudio acabou de falar que há orientações internacionais pela liberdade na negociação, pela autonomia da negociação coletiva. Por que eu tenho que ir lá no Ministério? E se eu entreguei o acordo, o Ministério vai dizer, esse aí eu não registro não, porque você está negociando coisa que não é muito boa. O Ministério pode fazer isso? Não pode. Ele não entra no mérito do que é negociado, porque ao sindicato é dada essa autonomia
na hora da sua negociação. Não há uma análise meritória para saber se você podia ter conseguido 10%, você negociou só 5%, então eu não vou registrar. Não existe isso, não existe isso. O Ministério ele só analisa os aspectos formais. Ele vai verificar, você, Marcos, é representante de sindicato que está ativo no Ministério do Trabalho? Você está negociando para a sua base? Você é um sindicato do Rio Grande do Norte que está negociando para São Paulo? Você não pode. Mas se você é um sindicato do Rio Grande do Norte e está negociando para a sua categoria no Rio Grande do Norte, o Ministério não pode impedir. Então, ele não vai permitir que uma associação que ainda não é sindicato vá lá e deposite uma lei, porque quem propôs a lei não é parte legítima. Essa é a análise que o Ministério do Trabalho faz. É a legitimidade das partes e a abrangência do instrumento, para quem ele está produzindo efeitos. Aí vamos mostrar aqui como é o sistema mediador. Está lá no Ministério do Trabalho, pode passar. O sistema mediador, ele tem o depósito e outra coisa, gente. Brasileiro não é povo criativo, então nada se cria, tudo até pode se copiar. Eu tenho lá no sistema mediador todos os instrumentos coletivos celebrados de 2009 até hoje, tá tudo lá. Se eu não tenho nenhum insight de saber como é que eu vou fazer uma cláusula, eu posso entrar lá no sistema mediador e olhar o que o meu vizinho fez. Eu posso olhar o que o Sindicato dos Arquitetos fez lá no Rio de Janeiro. Eu posso ver o que os engenheiros de São Paulo fez e verificar, era isso que eu queria. Eu vou lá, copio e boto lá para poder botar na mesa na hora da negociação. Ou seja, o banco de dados do que já foi negociado no país está todo aí, disponível para que a gente possa utilizá-lo como consulta. Qual é a dificuldade que a minha categoria tem? Quais são as proteções que a minha categoria mais deseja? Eu pego o listo, faço essa pesquisa da minha categoria, listo, vou lá no banco de dados do mediador, procuro por aquele tema e vai me listar todas as cláusulas que já foram negociadas sobre aquele tema no país. Ou seja, olha o banco de dados para a gente começar a se inspirar nos coletivos poderosíssimas na proteção do trabalhador e no avanço de novas cláusulas. Bora lá! Como é que eu vou fazer? Aí eu entro lá no mediador, página do Ministério do Trabalho e Emprego, www.mte.gov.br, vai ter um bannerzinho lá, Sistema Mediador, clico naquele banner e aparece essa tela. Aí ele vai estar aqui, eu vou bem detalhado, viu, engenheiro? Só para poder a gente começar. Aqui do lado direito, nós vamos encontrar. Você, esquerdo, do lado esquerdo, ó, tá vendo mulher vestida desorientada, não tem jeito não. Vamos lá. Do lado esquerdo, a gente vai lá. Me desculpe as feministas, mas não é não, gente é desorientado por natureza, eu acho. O homem tem muito mais senso lógico de orientação do que a mulher. Vamos lá. Então, do lado esquerdo, a gente vai encontrar a primeira pergunta que é feita para você, dirigente sindical. Você quer fazer o quê? Você quer fazer um acordo, uma convenção coletiva, ou você já tem um acordo ou uma convenção e está querendo modificar alguma cláusula? Aí ele vai lá e pergunta, ó, acordo coletivo, eu clico lá, se eu estou negociando com a empresa. Se eu estou negociando com o sindicato patronal, eu clico em convenção coletiva. Se eu já tenho o meu acordo, mas teve a possibilidade de eu aumentar ali um benefício para o trabalhador, eu vou lá e clico em termo aditivo, porque na minha cláusula lá já previa a negociação permanente. Então eu consegui, dentro dessa mesa permanente, já consegui melhorar aí a situação. E clico lá. Ou eu estou diante de uma impossibilidade, a doutora Silvia agora estava me dando notícia que lá em São Paulo já existe uma Câmara de Resolução de Conflitos e que isso vem avançando. E aí é uma matéria para um dia todo de discussão que depois a gente vai ter sobre esse papel da ajuda na conciliação e na composição.
Hoje nós temos o Ministério do Trabalho, que dentro do sistema mediador, você não está conseguindo que o empregador venha negociar com você. Você pode pedir uma mesa de negociação coletiva e o Ministério lhe auxilia com essa mesa. Você pode pedir perante o Ministério Público do Trabalho, que ele também vai tentar auxiliar para fazer um acordo. E você ainda pode optar por essas câmaras negociais, né, de solução de conflito. Então, eu posso solicitar também por esse caminho uma mediação para que o Estado vá lá e me ajude, me oriente, porque eu nunca fiz, Ilmar, eu quero fazer agora, eu não sei o que fazer. Vamos, faça logo um requerimento lá para o Ministério do Trabalho e peça para ele chamar a mesa, e aí você começa fazendo lá e depois você vai sozinho ganhando cancha e vai fazer as demais. Então, aqui, gente, tem todo o menu que é disponível para a questão de negociação coletiva. Vamos passar? Então, a gente já falou que é acordo, convenção ou termo aditivo. Aí eu vou lá e digito o CNPJ da minha entidade, do meu sindicato. Isso está válido por bem pouquinho tempo, porque já a doutora Silvia falou ontem aqui com vocês, todo o sistema que envolve a relação sindical e as relações de trabalho vão estar submetidas à certificação digital. Nós temos que ter, isso aí ainda está disponível, mas a probabilidade de que isso aí não dure até 2014 é enorme, quase que absoluta. Então todo mundo já tem que dizer, poxa, eu sou um vereador, eu não vou ter minha certificação digital para fazer lei, então todo mundo tem que providenciar sua certificação digital. Então, ainda pode ser para o CNPJ, ainda. Mas aquelas entidades que já tiveram mudança de diretoria e que tem que se atualizar, e uma vez utilizou o certificado digital, não utiliza mais nada que não seja via certificado digital, porque a tendência vai ser a obrigatoriedade de todos os momentos. Aí, passado isso, nós temos as telas que vão dizer, o meu CNPJ, eu sou o Sindicato dos Nutricionistas do Maranhão. Aí, quem é que está fazendo esse acordo? Sou eu, o próprio dirigente. Vou lá, digito o meu CNPJ, o meu CPF. Qual a assembleia para aprovar aquela convenção ou acordo coletivo? Ela se deu aonde? Se deu lá no Maranhão. Lá, aí, qual foi o município? Foi em São Luís. Quando foi que ocorreu? Ocorreu em tal data. Eu vou lá e adiciono como é que se deu a assembleia que aprovou aquele meu acordo. Porque eu também não posso chegar lá e fazer uma lei sem submeter a assembleia, não. Porque quem eu estou representando são os meus trabalhadores. Gente, eu queria só uma reflexão bem forte sobre isso aí. Olha como a lei da atuação sindical, ela é perfeita e é democrática. Aquele deputado, aquele vereador eleito, ele não precisa o tempo todo estar validando com a sua base o que é que a base quer. O movimento sindical não. Ele pergunta o que é que a sua base quer, ele vai lá e negocia, mas para poder ele concluir a negociação, ele tem que submeter a base tem que concordar por meio de assembleia, que o que se decide em assembleia soberana, e a partir daí é que ele vai lá e fecha o negócio, fecha a negociação. Então, é isso que tem que ocorrer. Nós temos tudo para estarmos perto da nossa base. Nós não podemos nos distanciar dos nossos representados. Nós não podemos ser um dirigente que vai ficar lá no gabinete. Nós temos que estar atuando, temos que estar utilizando as nossas prerrogativas. Bora lá. E aí vai preencher do empregador a mesma coisa, o empregador tem que preencher todos esses dados, a assembleia deles também, tem que ter a inserção dos dados de localização. A vigência não pode ultrapassar 2 anos, aí eu posso fazer de 6 meses, 1 mês, um final de semana, para uma determinada obra que está com previsão de 90 dias. Posso fazer o que for, certo? Vou lá e coloco. Pode passar? Eu tenho base no estado todinho. Eu tenho base no estado do Pará. Sendo que a minha convenção coletiva, o empregador, o sindicato patronal com quem eu vou negociar, só tem base lá em Marabá. Como é que
vai ter que estar lá? Vai ter que estar na base comum. Um sindicato estadual de trabalhadores, negociando com o sindicato patronal, que é municipal, só de Marabá, só vai ter validade para os trabalhadores e empresas de Marabá. Então, mesmo que a sua base seja enorme, seja estadual, e a do outro seja municipal, ou vice-versa, a validade só vai ser para a base de trabalhadores e empregadores comuns naquele instrumento coletivo. Bora lá? Aí, olha só, eu vou classificar o que eu estou negociando. Eu vou dizer, o que eu estou negociando é salário, é gratificação, é contrato de trabalho, são relações de trabalho, é sobre jornada, é sobre férias, é sobre saúde, é sobre relações sindicais. Ou seja, eu vou classificar aquela minha cláusula. Classifiquei a minha cláusula e vou lá e digito como se hoje fosse o que é que eu negociei. Após a negociação feita, após o levantamento dessas cláusulas, ele vai digitar, ele vai dizer assim, eu vou gerar a minha solicitação de depósito, registro e arquivo daquele instrumento coletivo. Aí ele vai gerar um documento e, enquanto não valer a certificação digital, aquele documento vai ter que ir lá e vai ter que ser assinado pelas partes. Mas a partir do momento que a certificação digital já passar a valer, o empregador vai lá, o sindicato trabalhador vai lá também, coloca a sua certificação e o instrumento já está válido. Bora passar? Aí eu resumo o que possibilita. Ah, Zilmara, eu não sei lá e errei, como é que eu faço? Volta e refaz. Zilmara, mas na hora de eu assinar eu tenho dúvida se aquilo que ele colocou lá, porque quem digitou foi a secretária lá da empresa, não sei, né? Pode ser que tenha colocado uma coisa. Leiam. Aí você vai lá, pede a tela resumo, lê para ver se o que está escrito foi de fato o que foi negociado, lê tudo direitinho, depois vocês vão lá e assinam. Vamos lá? Como é que eu vou consultar? Eu quero esse banco de dados aí porque eu já quero amanhã mesmo já chamar meu empregador, eu quero botar uma pauta lá bacana e eu estou sem muita ideia. Vamos lá no mediador e vamos se inspirar lá. Consultar instrumentos coletivos registrados. Vamos lá? Aí eu posso colocar, eu quero só da minha categoria, eu vou botar lá, categoria, vou botar nutricionistas. Aí vai listar tudo que os nutricionistas no país fez. Eu quero só a questão de PLR, participação nos lucros e resultados. Vou lá e digito, cláusulas, PLR. Todos os PLRs negociados de 2009 até hoje, por todas as categorias, vão sair. Não, eu quero só PLR e de engenheiros. Eu vou lá, boto na categoria engenheiros, boto lá na cláusula PLR. Sai tudo negociado. Então, isso aí é para a gente ir numa mesa de negociação com 20, 30 propostas. A Odebrecht, ela negocia do Pará ao Rio Grande do Sul. Beleza. Então eu só vou por mesa de negociação quando eu souber o que é que ela vem negociando em tudo lá, porque eu vou começar a arrochar. Por que o salário aqui é esse e ali é outro? O engenheiro aqui é melhor do que o outro? Então vamos começar a fazer e vamos começar a fomentar uma forma de a gente começar a trazer dentro da mesa de negociação técnicas de negociação, gente. Vocês têm que se capacitar. Vocês têm que pegar e na hora de negociar, não só ficar na defesa dos direitos, é avanço em novos direitos, avanço em novos direitos. Bora lá? E tá aí a convenção coletiva, Marcos. Olha lá, a convenção coletiva, ela vai ter um nome. A convenção coletiva, ela vai ter um nome. Aí vai dizer quais são as partes, a vigência, e ela vai aparecer para vocês desse jeito aí. Essa convenção, ela foi protocolizada no dia 22/4/2013, a MR gerada dela foi a 0000. Aí, quando você diz assim, olha, eu quero aqui alegar o descumprimento de uma cláusula normativa, que a empresa não está me respeitando. O comum, o jargão diário que a gente usa é assim, é a cláusula terceira da MR 532. Por quê? Porque a gente só fala
dessa questão aqui. Eu quero pedir uma mesa redonda para que os fiscais do trabalho vão lá multar, autuar a empresa que está descumprindo tal cláusula que eu negociei. A primeira coisa que os fiscais do trabalho vão perguntar para vocês é: qual é a cláusula e qual é a MR? Então, MR é aquela ali, ó, tá? Número da solicitação, MR e tal. Aí ele já busca lá naquele consulta e ele vai saber qual é a cláusula que vocês estão alegando que descumpriu para ver qual é o procedimento que vai ser adotado. Então, sempre que vocês fizerem, atentem para isso. Convenção coletiva MR. A época que a gente estava lá no Ministério, Cláudio, a gente fez um trabalho muito de interação junto com a Justiça do Trabalho, agora pegando um gancho na tua fala. Porque quando um trabalhador ele não leva aos autos a sua convenção coletiva, a sua lei de trabalho, geralmente as condenações se dão pelo mínimo, se dão sem cláusulas sociais, se dão por o que a lei concede. E aí terminava que o trabalhador não tinha acesso, o engenheiro na hora de entrar com a ação, ou o nutricionista, ou o farmacêutico, ou o que for, ele não tinha acesso àquele instrumento coletivo e não levava às vezes para o advogado, e por isso a condenação dele não era da sua totalidade de direitos. A gente fez um trabalho para que o TST saísse com instrução normativa de que, como isso é disponível para qualquer um, para que o juiz bastava a parte indicar o número da MR e para que o juiz não recebesse aqueles 2 volumes, como você acabou de dizer, 2 volumes, 5 volumes, 8 volumes, porque às vezes você tem que mandar, se ele tiver 20 anos de trabalho, aí você vai ter que levar os 20 instrumentos coletivos, já é papel pra caramba. Então a gente imaginava assim, ao citar na petição, eu só cito a MR. Aí eu digo MR tal, MR tal, MR tal, e o juiz, até para copiar e colar e ver como é que está lá, é muito mais fácil. Porque ele ordena por ordem, ele coloca salário, tudinho. Nós deixamos a época, e não está sendo utilizado, que eu fui conversar com o ministro Carlos Alberto, até para, como advogada hoje, eu queria as benesses, né? Aí eu fui conversar com o ministro Carlos Alberto. Eles têm, dentro do TST, o que a gente chama do banco de dados virtual da intranet lá dentro. Até o que está sendo negociado e que não chegou a algum acordo para poder entrar com dissídio, ele tendo acesso, enquanto ministro do TST, ao que estava sendo negociado, facilita muito, porque ele sabe o que estava sendo inserido, quais são. Porque quando você chega lá no Tribunal Superior, que já sabe que é a última instância, o empregador ele recua, ele zera as propostas. Aí você tem que começar tudo de novo para começar a conseguir avanço. Se aquele ministro tivesse acesso e ele tinha uma VPN lá disponível da intranet do Ministério lá que não está sendo usada, ele conseguiria verificar, porque aqui só aparece para nós mortais o que já está registrado, depositado, arquivado, tudo beleza. Mas para eles, do Ministério e dos tribunais, eles têm acesso ao que está em construção. Então, evitaria dele chegar lá zerado nas propostas. É outra coisa que a gente vai ver aí, de que forma a gente pode interagir e melhorar. Eu acho que o Ministério do Trabalho vai atuar, vai dar continuidade nisso, vai evoluir bem nisso e no sentido de ajudar. Gente, eu acho que era isso. Tem mais coisa aí? Vamos lá? Aí é mais para dizer que eu posso... eu sou filiada a uma central sindical, eu sou da Força Sindical. Aí eu posso verificar todos os instrumentos coletivos que a Força Sindical já negociou. Eu sou da CUT, eu vou lá e coloco tudo que a CUT negociou. E assim sucessivamente. Vamos lá? Eu sou da CTB, vou lá e... Eu peguei um gancho aqui que a Silvia disse assim, Zilmara, eu já falei da certificação digital, mas se tu quiser bater um pouquinho, bate. Eu vou bater porque ninguém não pode ser representante sindical sem estar certificado digital, porque ele não vai poder usar as prerrogativas. Então, gente, bora atrás dessa certificação digital. Eu prometo que é em 2 minutos. Bora passar bem rapidinho. Como é que eu tenho que fazer para me certificar? Existem 2 tipos de certificado digital. O de validade de 1 ano, está errado ali, eu digitei 5 anos, é 3. O A1 e o A3, de 1 ano e de 3 anos. Existe o certificado, que ele pode ser o SNPJ, que é da instituição, e o SPF, que é do dirigente.
Na instituição, vocês podem ter os dois, tanto da instituição, o SNPJ, como do SCPF. Em todos os sistemas do Ministério, ele pergunta: quem representará essa entidade perante o Ministério? Aí você clica lá naquele diretor, que a regra estatutária dá a ele aquela competência, e a partir dali, ele com seu próprio CPF pode ficar falando em nome da entidade. Aí, vamos lá, pode passar, passo a passo. Eu trouxe aí o da certificação digital do Serasa. Zilmara, tem que ser Serasa? Não. Pode ser da conectividade da Caixa Econômica, pode ser do Banco Central, pode ser da Receita Federal. Todos esses são entes certificadores digital. Então, eu trouxe o da Serasa porque era o que estava pronto até na tela, para poder vocês verificarem. Vamos supor, eu escolhi a certificadora Serasa para me dar o meu certificado. Como é que eu tenho que fazer? Eu entro no site do Serasa, clico lá embaixo onde tem produtos recomendados, SNPJ ou SCPF, clico lá, passa. Aí ele vai me dar as condições financeiras, né? Que nada é de graça. Então vai lá, eu escolho se ele é de 1 ano, se ele é por 36 meses, escolho como é que tem, pode passar. Efetua o pagamento, tem umas modalidades de certificado digital, que é tipo uma pendrivezinha, e tem a do cartão. A do cartão você tem que ter a leitora de cartão de certificação, a do pendrive você coloca direto na máquina, às vezes é mais fácil, mas tem a diferença aí de preço, tem que estudar o custo-benefício, bora passar. Aí você vai começar a digitar os dados. Ali ele escolheu, quero um de pessoa jurídica, vou digitar todos os dados, pode passar. Os próximos passos são efetuar pagamento, isso, aquilo, outro, pode passar. Os documentos que eu vou ter que levar à certificadora, ninguém faz certificado digital sem comparecer pessoalmente, seja ele SNPJ ou SCPF. Eu pego os documentos da entidade, vou lá na certificadora. Esses aí são basicamente todos os documentos que pedem. Pode passar, passa. Pode passar, passa. Aí o que é que eu fiz? Consegui meu certificado digital. Estou lá com meu totemzinho, do meu certificado A3, CNPJ, beleza. O que é que eu tenho que fazer? Vou lá no site do Ministério do Trabalho, www.gov.br, clico em Relações do Trabalho, clico em Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Do mesmo jeito que o mediador tem todos os instrumentos coletivos, o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais tem todas as solicitações de quem é sindicato hoje no país. Clico lá no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, clico em Atualização de Dados Perene, aí ele vai dizer, você vai usar a certificação digital? Sim. No seu computador tem que ter essa versão do Java. Aí ele vai dizer, o seu usuário, ele é CNPJ ou CPF, vai explicar, aí você insere o seu certificado digital, ele vai carregar. Não pare, porque ele demora uns 3 ou 5 minutos. Ele fica rodando, após a conclusão disso, ele vai passar uma mensagem. A sua certificação digital está habilitada perante todos os sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego, com sucesso. Aí ele dizendo, com sucesso, a gente tira o nosso certificado e a partir daí, pode passar? Pode. A partir daí, o que a gente quiser, a gente vai poder fazer de prerrogativa sindical. Eu trouxe algumas telas para a gente conhecer melhor a nossa confederação. Bora lá. Aqui, dentro daquele CNES que eu falei, que do mesmo jeito que tinha o mediador, nós tínhamos o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Aí nós temos todas as relações das entidades que têm cadastro ativo, ou seja, que elas estão aptas a negociar em nome dos seus representados dentro do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, com afiliação à federação e à central, para poder a gente ter uma base. Essas aí são todas da CNTU. Eu trouxe um volume de quase 100 entidades que estão aí filiadas para poder a gente verificar. Pode passar, passa. Vamos lá mais adiante, mais. Pode passar. Olha a força que vocês têm, gente. Tem que atuar. Olha só. Entidades com cadastro ativo filiadas à CNTU que estão com mandato vencido na data do dia 3, que foi quando a apresentação foi feita, e que,
por elas estarem com o mandato vencido e não terem atualizados os seus dados perante o Ministério, elas estão impedidas de fazerem negociação coletiva, assistência e tudo mais. Olha a quantidade aí de entidades. Bora lá? Bora lá? Temos 20 aí, Murilo. Tem que puxar a orelha do pessoal. Aí a gente colocou aí por UF para poder a gente ter uma ideia de como a gente atuar e trabalhar nisso. Volto já, volta só um tiquinho aí para mim. É importante a gente colocar o seguinte: outro dado que eu vi, e que não sei porque essa apresentação que está aí não é a mesma que está no meu tablet, eu vi também o seguinte: nós temos 3 ou 4 entidades filiadas à CNTU, que quando foram fazer o recadastramento, quando foram se classificar, ao invés de se classificar como entidade profissional, se classificou como entidade econômica. Se eu estou lá no banco de dados com uma atividade econômica representando o patrão, eu não consigo negociar, porque patrão com patrão não negocia. Deve ter sido erro na hora de se classificar lá no recadastramento. Então, essas entidades têm que alertar para imediatamente ir no seu banco de dados e fazer a correção do seu... Isso é fácil, gente. Pega o estatuto, vai lá com a doutora Silvia orienta e pega para poder transformar de econômica, que é um erro de digitação, em profissional, erro material aí facilmente, mas que tem que ser feito com urgência urgentíssima, beleza? Estou aí à disposição, agradecer aí a paciência de vocês e mais uma vez agradecer a CNTU, porque ainda me fez retornar cá à cidade, onde eu tenho 2 filhas paraenses. Morei aqui em Belém por 5 anos, aqui me sinto em casa, é minha segunda casa. Então a gente fica aqui suado, nesse calor paraense, mas o povo é bom, é acolhedor. Eu acho que a gente tem que sair daqui não pensando na primeira tela, pensando na última tela. Nós não temos que desanimar não, gente. Não é porque a sociedade está com visão ruim da gente, que a gente não é bom e tem condições de fazer cada vez mais dentro da nossa atuação sindical. Então nós não podemos esmorecer, nós não podemos baixar a cabeça. O nosso país, os nossos filhos, quando eu falo que aqui eu fico feliz porque eu tenho 2 filhas daqui, os nossos filhos, nós precisamos da construção de um país que seja mais democrático. E precisamos, Cláudio, democratizar mais o Estado. Se fala muito em convenções internacionais da democracia nas relações de trabalho. Vamos democratizar as relações, mas o Estado está muito pouco democrático, no sentido de não atuar para que perversões como essa, de desmantelamento sindical, continuem a ocorrer. Nós precisamos sim de proteção na hora onde o sindicato precisa atuar no sentido de coibir desigualdades. Muito obrigada, viu?